Talvez você diga assim: pastor, mas vários lugares que eu vou, a pessoa fala de agenda, fala de agenda, fala de agenda. Mas deixa eu te dizer que o conceito mais poderoso, mais profundo de agenda, para mim, não veio de nenhum livro que fala de gestão do tempo. Veio de um outro livro, o livro escrito por um autor americano chamado Bill Hybels. O título do livro é Simplifique: 10 formas de colocar a alma em ordem. E nesse livro eu encontrei a definição de agenda mais profunda e mais poderosa, e que mudou a maneira como eu enxergo o meu tempo e a minha agenda. Diz o Bill Hybels, olha só, que nossa agenda precisa ser construída a partir do tipo de pessoa que queremos nos tornar, e não com as atividades que temos que fazer. Sabe o que isso significa? Que a minha agenda precisa refletir quem eu quero me tornar, e não o que eu tenho que fazer. Porque senão a nossa vida deixa de estar em nossas mãos, senão vamos sendo forjados e moldados num formato e numa identidade que não tem nada a ver com a gente. Se você é do tipo que não sabe dizer não, se você é do tipo que aceita qualquer coisa, se você é do tipo que acha que ser produtivo é ter uma agenda super ocupada, você está enganado. Há uma diferença de se ocupar e produzir. Produzir é construir algo em termos daquilo que é a sua identidade e seu propósito. Se ocupar é ter muitas atividades para fazer. Agora, olha o que isso significa na prática. Todos vocês já devem ter ouvido falar do livro do Christian Barbosa, o livro A Tríade do Tempo. Conhece? Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo, ele diz que, usando a matriz de Eisenhower, ele diz que a nossa vida você precisa definir o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Ele diz: o importante é aquilo que você faz e que vai te aproximar do seu propósito. O urgente é aquilo que acontece e que você precisa resolver imediatamente. E o circunstancial é aquilo que nem é importante e nem é urgente. Ele diz: para você definir isso, porque você talvez deve ter ouvido falar disso, ele diz: só que você não vai poder definir o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial, sem você perceber outras 5 coisas. E a primeira delas, ele diz: antes de você definir na sua vida o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente, você primeiro precisa definir a sua identidade. Quem é você? Como você se vê? O que você quer para a sua vida? Porque enquanto você não definir quem você quer se tornar, você não saberá definir o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Por quê? Porque tudo tem o mesmo peso. Ele diz: você precisa definir sua identidade, depois você precisa definir as metas, que são os passos que você vai usar para chegar até lá. Depois você precisa fazer um planejamento, que é um mapa do seu caminho. Depois você precisa organizar os recursos e o tempo, e por fim você precisa executar, que é quando você coloca a mão na massa para construir isso. Mas olha que interessante, todos os autores importantes que nós conhecemos falam sobre a importância de tudo que você fizer a partir de um projeto, de um propósito, de um plano. Como por exemplo, 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Um dos hábitos é: comece com fim em mente, com propósito em mente. O clássico livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, fala a respeito de que a pergunta mais importante que norteia a nossa vida não é o como e nem o que, mas é o porquê, o motivo, por que faço o que faço. Então eu pergunto para você, quando você olha para a sua agenda, qual é o propósito, qual é o fator organizador da sua agenda? Por que você coloca o que coloca lá? Porque quando você começa a entender a agenda como aquilo que você está se tornando, antes de você encher a sua agenda de compromissos, a pergunta que você faz para você é: o que eu quero ser? Porque se eu quero ser uma pessoa saudável, agora eu vou para a minha agenda e coloco o tempo de exercício físico. Então eu vou colocar sim na minha agenda concorrida, na minha agenda apertada, eu vou colocar um tempo para malhar, eu vou colocar um tempo para correr, eu vou colocar um tempo para fazer caminhada. Porque para mim é importante ser saudável.
Se para mim é importante ser um bom pai, eu vou à minha agenda e coloco o tempo com o meu filho. Se é importante para mim ser um bom marido, eu vou à minha agenda e reservo as noites de quinta, de sexta ou de sábado para estar com a minha esposa, sair com ela, para ter um momento, um jantar romântico, um tempo de qualidade com ela. Percebe que a minha agenda já não é mais aquilo que eu encho com atividades sem sentido. Agora eu vou para a minha agenda e coloco na minha agenda quem eu quero me tornar e não o que eu preciso fazer. Agora para pensar o quanto que isso é transformador. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha parado para pensar? E mais, se eu pegar a sua agenda dessa semana ou da semana passada, o que eu vou enxergar em termos de identidade? Vai ter um monte de coisa que você fez, mas eu pergunto, do monte de coisa que você fez, quantas delas foram intencionais, que te aproximaram do tipo de pessoa que você quer se tornar? Mais saudável, mais inteligente, um pai melhor, um profissional melhor, uma pessoa mais culta, uma pessoa mais dedicada. As pessoas dizem para mim: pastor, qual é o segredo para ler tantos livros? Qual é o segredo para saber tantos autores? Qual é o segredo para falar tantas coisas? Eu digo, é simples. Na minha agenda tem tempo de leitura. Qual é o tempo que você tem para ler? Pastor, não tenho tempo nem para assistir televisão, vou ter tempo para ler. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que é importante para você, você dedica tempo, recursos e energia. De maneira que o que é importante para você está ligado ao que você investe financeiramente, aonde está ligado o seu tempo e aonde está ligado os seus esforços. Você diz, minha família é mais importante. Quanto você investe? Quanto tempo? Quanto recurso? Quanto energia? A coisa mais infeliz e mais triste é quando há uma incoerência entre a minha escala de valores e a minha vida prática. É quando aquilo que eu amo não é refletido na minha agenda. Será mesmo que tua agenda reflete quem você é? Ou pelo menos quem você quer se tornar? Porque quem você é, reflete sim. Tua agenda reflete quem você é. E talvez pela quantidade de coisas desconexas que você faz, uma pessoa perdida, sem direção, sem norte. Ah, pastor, não estou gostando, é muita crítica. Deixa eu te dizer para você, enquanto você não enxergar que a vida não existem críticas, existem feedbacks, que é a palavra bonita para crítica. Feedback de desenvolvimento, feedback positivo. Mas na verdade, como diz o Juan Carlos Ortiz, nos 4 compromissos da vida, um dos compromissos é: nunca leve as coisas pelo lado pessoal. Tem gente que fica chateado. Ai, ele falou de um jeito agressivo. Deixa eu te dizer, você muitas vezes se cerca de quem massageia o seu ego, mas não abre os seus olhos. Na vida, nós precisamos aprender que tudo aquilo que nos confronta é porque não estamos no lugar que deveríamos. Por isso, você quer colocar a vida em equilíbrio, você precisa reorganizar a sua agenda.